Agroecologia em prosa virtual. Agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica NERA pelo bem viver. Um olhar psicanalítico sobre a racialidade e racismo, com Nilton da Silva e mediação de Leandro Andrade. E de Nilton Nunes Júnior para liderar esse momento, trocar os saberes conosco, falar um pouquinho desse assunto que tem a ver com todo mundo, que tem a ver com todos os ambientes, né? E então, nós da agroecologia, que falamos tanto da diversidade, falamos tanto do respeito, falamos tanto em possibilidades, não poderíamos imaginar que esse tema não teria a ver conosco. Então, seja bem-vindo, Nilton. Eu acho que todo mundo teve acesso a um resumo, né, do currículo de Nilton, mas só fazendo a apresentação oficial. Nilton é psicólogo, é pesquisador, tem empenhado seu tempo, sua vida, com assuntos que, claro, estão dentro da sua área de interesse, né? Pessoal, profissional. Nilton também tem experiência em outras áreas, o que torna ele uma pessoa bem diversificada, multidisciplinar, como a gente sempre preza também dentro do contexto da agroecologia, e trouxe para a gente um grão da sua experiência para deixar semeado conosco. Seja bem-vindo, Nilton. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É uma honra e é um prazer muito grande poder bater esse papo aqui com você, dividir um pouco desse aprendizado aí, não só acadêmico, mas também de vida. Queria agradecer, inclusive, a dona Maria Alice, que está aí presente, por, de alguma forma, fazer essa ponte. Como é que você quer que a gente caminhe? Você quer apresentar algumas implicações, fazer alguma interseccionalidade? Sim. Então, assim como a gente combinou, eu tinha aberto pelo chat e tinha aberto pelo áudio a possibilidade de qualquer pessoa que quisesse formular alguma pergunta, ter essa chance da interação, tanto naquele momento quanto durante, né, a tua fala, a minha fala. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, porque até então não temos previamente nenhuma questão, né? Eu trago para ti aí a possibilidade de iniciar a sua fala contextualizando essa atualidade, né? O tanto de movimentos estão ocorrendo, ou eles sempre ocorreram e estão sendo noticiados pela mídia agora, né? Como uma chance de visibilidade, ou talvez sob o interesse midiático, né? Desse possível olhar direcionado, quantitativo, direcionado para a propaganda, né? Fala um pouquinho para a gente de como é que você vê esse momento explosivo das questões raciais, né? Acontecendo no mundo, né? No Brasil e Estados Unidos e vários pontos do mundo. Sim, eu considero que, de alguma forma, a pandemia evidenciou essa realidade desigual que é atravessada pela racialidade, né? Essa é uma realidade que ela não é de agora, assim como as denúncias a respeito também não são de agora. Existe alguma coisa que é anterior a isso tudo, mas que se torna possível de um maior debate, uma vez que, diante desse cenário pandêmico, nós acabamos mais atentos a como os recortes sociais acabam sendo uma questão na construção das sociedades, né? E aí a gente tem um fator que acaba
favorecendo esse debate, que é a questão das redes sociais, né? O avanço tecnológico que permite que sujeitos não só filmem as violências que são sofridas por si ou pelos outros, pelos seus pares, como compartilhá-las. E esse compartilhamento passa a ganhar uma dimensão mundial, né? Então a gente consegue, num tempo muito mais curto, se não a tempo real, saber, por exemplo, que George Floyd foi assassinado e tomar consciência, se identificar com um processo similar de violência policial que sujeitos negros sofrem pelo simples fato de serem negros, né? Isso acaba trazendo uma identidade racial que eu acho que é alguma coisa que durante muito tempo nos foi negada. Então, a gente acaba tendo essa possibilidade, que é visibilizada pela pandemia e potencializada através desse avanço tecnológico, até mesmo porque, nesse momento de pandemia, de home office, apesar de nem todos podermos estar fazendo home office, de estarmos fazendo home office, inclusive a maior parte da população negra não tem esse direito, a gente tem muitas pessoas que acabam se voltando às redes sociais, né? Dirigindo sua atenção para as lives, para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, e isso acaba mobilizando muito mais pessoas nesse debate. Eu concordo contigo, né? A gente tem se concentrado muito na frente desses meios desses meios tecnológicos, né, que a gente está tendo acesso. A gente, que eu estou citando, é realmente esse grupo que está aqui, né? Porque, como você mesmo disse, dentro dessa relação de poder que existe na sociedade, uns escolhem quem é que vai ter acesso e quem é que não vai. Isso não é uma questão de escolha própria. Então, a gente estava há pouco tempo discutindo também esse ensino remoto. Quem é que tem acesso a esse ensino remoto e quem é que não tem? Será que é justo? Será que é injusto? São muitas questões, questões que são trazidas como protagonistas das questões e não protagonistas sociais, as pessoas que estão hoje dentro de uma circunstância de marginalização, né? Mas não foi uma escolha própria, né? E eu acho que se você pudesse também trazer isso para a gente, uma questão, um arcabouço histórico, algo que seja a base desse sistema que a gente vê hoje, acho que facilita bastante a nossa compreensão sobre o tema. Sim. Eu acho que é fundamental fazer essa reflexão histórica, né? Essa releitura. A gente precisa lembrar que, apesar da escravidão ser presente em diversos momentos históricos, o que diferencia esse processo que a gente entende como raiz do racismo é justamente a escravidão comercial, né? Onde sujeitos passam a ser comercializados, passam a ser objetificados pela sua questão de pele, né? Pelo que a gente chama de uma questão de pele. Os europeus chegam à África e se sentem detentores de um poder diante de uma civilização que não compactuava com a mesma cultura que eles, e isso, para eles, os dá o direito de tornar aqueles sujeitos objetos dele. O Brasil, ele foi um dos maiores países de destino desse comércio escravagista, onde sujeitos eram desumanizados, não só nessa relação senhores de engenho, donos de escravizados e escravizados,
assim como numa objetificação daquilo que a gente pode entender como esses sujeitos eram observados, né? Criou-se um olhar estigmatizador diante desses sujeitos que eu diria que são nossos ancestrais. Então, o que acontece? Com a abolição da escravatura, no Brasil, passou-se a crer que não existia racismo. Isso baseado em que o mundo afora, o que ficou conhecido como racismo, sempre foi atravessado por questões legais, né? A gente pode exemplificar aí com Estados Unidos e África do Sul, onde a gente tinha muito demarcado, legalmente, inclusive, negros de um lado e brancos do outro. No Brasil, a gente não teve isso. Então, por essa miscigenação que veio em decorrência desse processo escravagista no Brasil, apoiou-se a ideia de que a gente vivia numa democracia racial. Acho importante lembrar também que a abolição da escravatura ocorreu somente há 132 anos atrás, né? Sempre foi alguma coisa que pareceu muito distante, sempre nos foi ensinada como um passado muito longínquo, e talvez quando se é criança e se aprende isso na escola, de fato 132 anos parece ser muito longe, mas quando você adquire uma certa idade, como eu acredito que seja a realidade da maior parte das pessoas que estão aqui, a gente consegue entender que 132 anos foi ontem. Então, a gente ainda está sofrendo muitas consequências dessa realidade que foi perpetuada. A gente sempre teve uma manutenção disso de diversas formas. Então, como a gente teve, inclusive, muitas mulheres negras africanas que serviam de objeto de satisfação do desejo desses colonizadores que eram violentadas sexualmente, um dos traços da construção da sociedade brasileira é a miscigenação, né? Então, nós passamos a ter brancos de um lado, negros do outro, e miscigenados aí num limbo, fazendo uma ponte, construindo a maior parte da população brasileira. Porém, esse processo de miscigenação, ele sempre foi utilizado para embranquecer a população, né? Muitas pessoas, boa tarde, Shirley, muitas pessoas sempre utilizaram essa questão da miscigenação para dizer: não, eu não sou racista, minha avó é branca, né? Minha avó é negra, meu avô era negro, meu tataravô, meu bisavô. Mas isso nunca foi feito no sentido de aquisição ou de uma aproximação de uma cultura africana. Sempre foi feito numa tentativa de legitimar um não racismo, ao mesmo tempo que se distanciava, né? Você argumenta com esses fatores biológicos que são reais na construção da nossa sociedade. Todo mundo, de alguma forma, acaba tendo, de fato, algum tipo de antepassado indígena, negro, porém, essa proximidade, ela não ocorre da mesma forma quando a gente fala de uma apropriação cultural, né? de identidade cultural, melhor dizendo. E, nesse sentido, inclusive, nós tivemos iniciativas intelectuais e políticas de incentivo ao embranquecimento da sociedade, né? Porque esse negro escravizado e estigmatizado, ele é marginalizado e excluído da sociedade desde esse período colonial, mas o pós-escravidão também se manteve
essa exclusão e marginalização. A gente pode começar a pensar, inclusive, no quanto, quando os negros foram libertos, bem diferente de uma liberdade como se é dita, né? Eles foram jogados à rua, né? Sem nenhum tipo de amparo ou de possibilidades de início de vida. Diga. Deixa eu só fazer uma ressalva dessa tua fala aí, só numa lacuna, né? Concordo completamente que eles foram jogados, né? Aí as possibilidades de vida, porque aí voltando um pouquinho tua fala, né? Quando você fala, quando você abordou lá o tempo que a gente estuda lá na escola, a história, né? Comparando, né? Fazendo um sistema de ponte com o que a gente está observando hoje, ou tem maturidade para captar hoje, né? Tem uma diferença muito grande. Nos é apresentado uma possibilidade, por exemplo, da Princesa Isabel ter sido uma fada madrinha, né? E a gente estudando a história, a gente capta todo o interesse político na abolição da escravatura, na realidade, na soltura daqueles que estavam presos, né? Porque a escravidão não foi abolida até hoje. Se a gente parar para ver, né, conceitualmente pode ter sido, mas na prática não foi, né? Ela hoje tem outras faces, né? Exatamente. Então o mundo ele estava se transformando, né? A Inglaterra no auge da sua revolução industrial, fazendo altas produções e precisava de um mercado para absorver essa produção. A ideia dos grandes latifundiários foi fazer uma abolição baseado num planejamento. Que planejamento era esse? O planejamento da reforma agrária. E aí a gente começa a falar bastante da agroecologia, né? A reforma agrária foi planejada na Inglaterra para que cada ex-escravo tivesse a possibilidade de cultivar sua terra e ter seu próprio rendimento, para que eles fossem mercados consumidores, né? Participassem dessa gama, desse conjunto de consumidores que iriam fazer a ponte com a Revolução Industrial e tudo que estava sendo produzido, né? Bom, nós, na intenção, e nessa ponte da colonização portuguesa, e na intenção de ser um pedacinho da Europa ainda, né, bem eurocentrista, né, aí a gente decidiu que ia também ceder às pressões exteriores e coloca os escravos para fora, né, joga todo mundo na rua. Porém, nenhum latifundiário queria abrir mão das suas terras. Por quê? Porque a ostentação sempre foi ter terra. Até hoje, se a gente parar para pensar, historicamente, o cara que tem não sei quantas casas, não sei então, as posses, elas são parte disso que a gente chama de riqueza, né? Constitui a nossa riqueza. A riqueza de um homem, então, hoje está muito socialmente baseada em quantas tem sítios, se tem não sei o quê, né? É a ponte dentro de uma anacronia, talvez, de um anacronismo, né? Então a gente tem uma história sem planejamento, os negros foram para a rua, eles não tinham nada, tentativas anteriores já haviam sido falidas, lei de sexagenário, né? Bota quem tem mais de 60 anos para fora. E aí? A pessoa que foi maltratada esse tempo todo vai ter o quê para fazer na vida após os 60 anos sem nenhum tipo de regalia com ele? O áudio. Isso. Pode voltar no teu barco, fica à vontade. Não, só queria fazer o parênteses da hipocrisia dessa lei dos sexagenários, porque a expectativa de vida dos escravizados naquela época não chegava aos 60 anos. Então, era uma parcela muito pequena dos negros que eram libertos aos 60 anos, porque eles não chegavam aos 60 anos. Eles não aguentavam chegar, né? E aí, não precisa nem fechar teu áudio, não, pode deixar aberto. Vou só falar mais um ponto, né, diante da abolição, né, a lei do ventre livre, né, outra falácia, porque a mãe escrava, o pai escravo, a criança nascia, era livre. Livre de onde? Essa criança ia sobreviver sem pai e mãe, né? Nós somos seres humanos e não temos função ecológica.
dentro da nossa... O único ser vivo sem função ecológica, o ser humano. E aí, como é que a gente sobrevive, né? Sem pai e mãe. É bem interessante observar como foi montado um quebra-cabeça para tentar nos iludir, talvez. Foi criada uma narrativa, né? Exatamente. Né? É um conto de fadas, né? E desse conto de fadas a gente só aproveita o Era Uma Vez. Fica à vontade, Nando. Obrigado pela oportunidade. Não, fica à vontade. Acho ótimo a gente ir podendo fazer essa troca. Esse conto de fadas criado, ele não é criado em vão, muito menos por acaso, né? Ele tem aí como objetivo não só manter aquilo que a gente chama de branquitude, que é um sistema de poder onde quem se aproxima desse ideal de brancura europeu, desse ideal universal europeu que foi criado como detentor, possível detentor de um poder, está sempre garantindo não só os privilégios, como a manutenção desse poder. Você falou da Princesa Isabel, e aí eu fico pensando no quanto nós sempre fomos levados a entender esse colonizador como um herói, né? A Princesa Isabel, ela só aboliu por pura pressão internacional. Nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. E, historicamente, a gente também pode perceber isso, né? Não só nessa história enquanto disciplina que nos é contada na escola, como também na narrativa histórica que a gente ouve ou observa, aprende indiretamente quando a gente circula nas ruas, quando a gente vê diversos heróis brancos com nomes de rua, com nomes de viaduto, com monumentos, enquanto os heróis negros que nós tivemos ao longo da história não temos acesso a essas histórias, não temos acesso a monumentos como esse, né? Eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem somente o busto de Zumbi ali na Presidente Vargas, que inclusive é constantemente alvo de ataques. E para além disso, nesse processo de marginalização e de violência não só aos africanos, aos negros, como também aos indígenas, né? A gente não pode esquecer que a Terra já era habitada por uma população, né? Ela não foi descoberta, ela foi invadida. Essas duas populações foram estigmatizadas com atributos que, inclusive, quando a gente para se atentar, eles são adjetivações que a gente pode atribuir ao próprio colonizador que foi colocado como herói, né? Porque quando a gente, por exemplo, alguns dos estigmas atribuídos ao negro ao longo aí da nossa história, que o negro é violento, que o negro é raivoso, que o negro é perigoso, que o negro rouba, que o negro estupra. Mas se a gente parar para pensar, foi o próprio colonizador que chegou aqui, roubou as terras de todo mundo, que violentou indígenas, que violentou africanos, que roubou, que matou. Então, tem alguma coisa aí que começa a não bater nessa narrativa, né? Mas nós somos sujeitos da linguagem, como a própria psicanálise, que é a minha abordagem teórica clínica, nos coloca. Então a gente passa a observar o mundo e a nos observar a partir dessas narrativas que nos são colocadas, né? A gente tem uma construção aí onde esse social acaba sendo muito marcante, muito influente. Então, o que aconteceu? A gente teve esse processo de miscigenação, essa negação de um racismo na nossa sociedade, negação no sentido de que, apesar de até hoje termos
essa consciência do quão racista é a nossa sociedade, dificilmente a gente consegue encontrar alguém que se diga, eu sou racista. Até bem pouco tempo, tínhamos, inclusive, a dificuldade de encontrar pessoas que afirmavam que sofriam racismo, porque isso é, inclusive, dizer que se é negro. E ser negro sempre foi alguma coisa não muito bem vista na sociedade brasileira por causa desses estigmas. E continua sendo. A gente tem aí diversos exemplos, como você colocou, o quanto a mídia coloca, o quanto essas violências ainda são presentes. Então, nesse sentido, a gente teve uma sociedade que foi construída na base do racismo, porém, negando ele a todo momento. É por isso que a gente diz que o racismo no Brasil é um racismo estrutural, porque ele está na base da nossa sociedade, e uma das características é ele ser velado e cordial, né? Até porque a gente tem aí essa coisa, eu não sou racista, eu tenho um amigo racista, eu tenho um parente, eu tenho um amigo negro, eu me relaciono com negros no trabalho, eu tenho um parente negro, como se isso fosse alguma coisa que possibilitasse que as pessoas estivessem, não sei que palavra usar, mas que estivessem blindadas de serem racistas. Nesse sentido, é importante a gente perceber também o quanto a mídia, o quanto o próprio capitalismo, eu posso dizer assim, corroborou com essa ideia racista, né? O quanto sempre trouxe esse ideal universal europeu até mesmo para uma sociedade de consumo, né? A gente tem o embranquecimento aí a todo momento como um ideal de beleza, né? Então, até bem pouco tempo, mulheres negras tinham dificuldade de encontrar maquiagem que fosse apropriada para os seus tons de pele. A gente teve sempre uma ideia de que cabelos bonitos eram cabelos negros, eram cabelos lisos. Diga. For pegar uma parte da minha vivência, né, que é com a arte, né, até muito pouco tempo, o que a gente considerava dentro da coloração dos lápis de cor, né, era a cor da pele, e essa cor da pele, ela não tinha nenhuma possibilidade. Exatamente. Esse é um padrão, esse é um exemplo brilhante para se mostrar o quanto existe um padrão social aí que nos exclui, né? Então, se aquele lápis de cor... Inclusive de formação de base, né? A gente está falando que normalmente o primeiro contato que a gente tem com lápis de cor é lá na infância. Sim, sim. E aí isso abre, inclusive, um precedente para a gente pensar uma outra característica desse racismo estrutural, né? O quanto ele é, inclusive, institucional. Porque esse aprendizado, essa naturalização dessa violência com negros, ele é repassado de pai para filho, ele é ensinado nas escolas e, de alguma forma, inclusive nas universidades, né? Porque a gente tem o que a gente considera o epistemicídio. Eu acredito que você seja um dos poucos professores negros dentro da universidade. Infelizmente, essa ainda é uma realidade. Assim como são poucos os autores negros trabalhados dentro da academia, apesar de termos uma gama enorme de teóricos negros, né? Inclusive para falar sobre racismo. Esses dias, mexendo em algumas coisas aqui em casa, nós achamos um livro de história que eu posso dizer que foi utilizado por volta da década de 80 e 90. E aí, dando uma folheada, a gente achou uma citação da Cida Bento. Se eu não me engano, a citação era de 99, alguma coisa assim, ou anterior a isso. E a Cida Bento passou batida. Esse foi um livro que eu usei, inclusive.
Hã? Sueli Carneiro? Desculpa, não era Cida Bento, era Sueli Carneiro, que é, inclusive, quem nos traz essa ideia de epistemicídio. E que somente agora começa-se a dar atenção ao que a Sueli Carneiro vem falando há mais de 30 anos, né? Então a gente começa a perceber de que forma se dá essa naturalização do racismo na sociedade, que dificulta, inclusive, que a gente perceba não só o quanto o racismo nos afeta, como ele afeta outras pessoas. Fica muito na base do: não, mas eu não fui racista, eu só fiz uma brincadeira. E você não percebe o quanto você violenta o outro com determinadas atitudes. Inclusive, os próprios sujeitos negros, ao não se atentarem a isso, correm o risco de reproduzir isso a todo momento. Isso é um exercício que a gente precisa fazer constantemente. Não só a denúncia, como também um auto-olhar, digamos assim, né? A gente acabou falando de diversas coisas ao mesmo tempo e eu acabei perdendo uma linha de raciocínio. Porém, tudo que você falou é completamente coerente e necessário. Sim, nem esquenta que essa linha de raciocínio ela vai se perder e vai se encontrar por várias vezes na tua fala, na minha fala, e isso aí que talvez seja o maior barato dessas possibilidades, né? Que bom, que bom. Eu, enquanto psicanalista, acabo trabalhando muito na ideia da livre associação de ideias, né? O quanto uma coisa vai puxando a outra e a gente vai podendo trabalhar a partir disso. Mas é como você falou, eu acho que nenhuma dessas informações são informações que são sem valor. Muito pelo contrário, elas nos servem para trazer diversas reflexões. Queria tentar resgatar essa linha cronológica, né? Mas aí eu lembrei de duas experiências, né? Eu acho que quando a gente, enquanto negros, falamos de racismo, as nossas narrativas e denúncias estão muito atravessadas pelas nossas ditas afrovivências, né? Pelas experiências que a gente tem ao longo do caminho. Que, inclusive, quando a gente passa a negar o racismo enquanto estrutura da nossa sociedade, isso já, puxando aí a questão para o meu lado da saúde mental, isso já infringe marcas no próprio psiquismo dos sujeitos que sofrem racismo, né? Porque você começa a se questionar sobre a sua própria existência, né? Não só o que eu estou fazendo em determinados lugares que não me querem, como também a gente acaba se vendo como responsáveis pela própria violência que a gente sofre, né? Então, eu não devia ter o meu cabelo Black Power, né? Eu sofri racismo por causa do meu cabelo. Eu não passei naquela entrevista de emprego porque eu não estudei o quanto deveria, porque não falei o quanto deveria. Então, a gente começa a pensar, quando a gente traz esse debate do racismo enquanto estrutura, e a gente dirige o nosso olhar também, não só para o racismo dentro da vivência dos sujeitos negros, e a gente constrói essa ideia da responsabilização dos colonizadores nesse processo, né? Porque os brancos sempre se excluíram desse debate, porque eles nunca precisaram debater sobre isso, nunca precisaram se preocupar com isso. Mas quando a gente traz a ideia de branquitude enquanto um sistema de poder, a gente começa a direcionar esse debate para um outro lugar, né? O quanto esses privilégios são mantidos em uma parcela pequena da população que detém poderes e direitos pelo simples fato de serem brancos, né? Quando a gente não tem no Brasil nenhum sujeito de raça ariana,
né? A nossa, como eu estava falando, a nossa sociedade é construída de uma outra forma. Mas aí, nesse sentido de vivências, queria trazer um episódio que eu dividi com você, e aí a gente nunca falou sobre isso, eu não sei se você vai lembrar. Peraí, só para a gente esclarecer, talvez nem as pessoas saibam que nós somos irmãos biológicos. Então, só para deixar todos, né, esse conhecimento, todos que estão participando dessa reunião, eu e Newton somos irmãos. Sim. Teve um final de semana que nós saímos com um amigo seu, Eduardo, da Rural, que é um negro retinto, mais escuro que você, né? Talvez esse seja um ponto que a gente possa falar posteriormente sobre a questão do colorismo. Então, saímos nós três, nós fomos parados na Avenida Brasil, numa blitz, 3 negros dentro de um carro. Era um carro que não circulava muito no Rio de Janeiro, porque era um carro antigo, então não era um carro que ia passar batido no meio da multidão, era um carro que chamava atenção, que as pessoas podiam facilmente identificar. Nós fomos parados na blitz na ida e fomos parados pela mesma blitz na volta, na pista de volta, na Avenida Brasil, pelo mesmo grupo de policiais. Então, a gente tem aí essa violência policial que é disfarçada de um cuidado social, né, que é feita através desse marcador racial. Talvez se fossem três sujeitos alvos naquele carro, aquele carro tinha ido e voltado sem nenhuma interferência. E uma outra situação que eu passei a me dar conta há pouco tempo, quando eu comecei a falar publicamente sobre racismo, sobre racialidade, sobre branquitude, é que eu fui educado a nunca andar sem documento de identidade. E nós sempre tivemos a possibilidade de acesso a instituições de ensino de elite. Apesar de toda a dificuldade, não fomos criados a partir de nenhum luxo financeiro, mas essa foi sempre uma prioridade que nós tínhamos dentro de casa. Então, nós sempre convivemos com pessoas de um alto poder aquisitivo e de uma maioria gritante branca. E eu sempre estranhei muito quando, em determinadas saídas, fosse para onde fosse, eu identificava um ou outro amigo que não estava com identidade, não estava com documento, e eu sempre achei tão estranho. Eu falei, cara, que absurdo, que negligente, como é que essa pessoa sai à rua sem um documento? Somente agora, depois dos 30, depois de burro velho, e depois de me debruçar, né, desse meu processo de racialização, de letramento racial, de me entender enquanto negro, que eu pude significar essa experiência. Obviamente, meus amigos não se preocupavam em sair de casa com documentos, porque eles não precisam, porque eles não correm o risco que nós, por exemplo, corremos e que passamos quando nós fomos abordados pelos policiais 2 vezes na Avenida Brasil como sujeitos que oferecíamos risco à sociedade. Esses amigos não correm o risco, por exemplo, de num dia de chuva não voltarem para casa porque foram alvejadas por policiais simplesmente por portarem o guarda-chuva, né? Então a gente vai tendo aí diversas situações que a gente pode exemplificar como essas vivências desse racismo velado. E aí, aproveitando esse gancho das vivências para falar da questão do colorismo, desse limbo no qual eu coloquei os miscigenados, por que eu falo de um limbo, né? Porque a gente tem sujeitos como eu que acabo tendo a pele mais clara, que em determinados lugares eu não serei identificado
primeiramente ou diretamente como negro, né? Inclusive, esse é um dos processos do racismo na nossa sociedade, né? Dizer que alguém não é negro porque não é retinto, né? Porque não é preto. Fazendo um parênteses, eu distingo os termos negro e preto por uma posição política, por um respeito aos militantes do movimento negro que há muitos anos vem lutando e que se apropriaram desses termos para falar, para distinguir as pessoas na nossa sociedade. Então, quando eu falo de negros, eu estou falando de pardos, os ditos pardos, né? O que já é uma tentativa aí de afastar algumas pessoas da sua negritude, da sua ancestralidade, da sua ascendência familiar, e dos ditos e dos pretos, né? Porque durante muito tempo racismo era alguma coisa que cabia somente aos pretos falarem, aqueles que em qualquer lugar seriam identificados como negros. Hoje não, por esse esforço e por essa luta de uma galera que já vem aí lutando por direitos há algum tempo. E aí tem um vídeo muito bom para quem quiser dar uma olhada, que é de um sociólogo, fico na dúvida, acho que ele é sociólogo, historiador, chamado Carlos Medeiros, em que ele fala desses termos a partir do debate que a gente teve recentemente com o Babu no Big Brother Brasil, programa da Globo Reality. Né? Começou aquele debate, eu não me digo como negro, não me digo como preto, e se esses termos são pejorativos ou não são. Enfim, é um debate mais amplo, mas enfim, quando eu falo de negros, eu estou incluindo pardos e pretos. Quando eu falo de pretos, eu estou falando desses sujeitos que em qualquer lugar serão identificados a partir do seu tom de pele. Então, determinadas pessoas como eu foram educadas a não se verem nesse lugar de negritude, né? Então você é moreno, você é chocolate, você é marrom bombom, você é mulato, que é inclusive um termo a ser muito questionado, né? Então é uma tentativa não só de tirar esses sujeitos de um debate, como também enfraquecer essa ideia de que nós estamos numa sociedade racista, né? Então, os próprios miscigenados passaram a se distanciar dessa identidade racial que é negada, né? Que nos foi impedida. Inclusive, nós tivemos grandes incentivos políticos e sociais de embranquecimento da sociedade, de incentivo a casamentos interraciais. Me lembrei agora de quantas vezes eu ouvi falar sobre clarear a família, que era exatamente o objetivo dos intelectuais, da elite brasileira e dos políticos. A ideia, isso no início do século XX, era que em 100 anos nós não tivéssemos mais negros no Brasil. Estamos aí até hoje. Tem um quadro chamado A Redenção de Cã, que retrata muito bem esse período, que é uma senhora negra, mais retinta, né, de pele escura, com a sua filha mais clara, com o marido branco e um neto mais claro ainda que a filha. E essa senhora negra com as mãos para o céu, agradecendo justamente esse processo de clarear a família, porque isso era uma coisa que passava a ser mais bem aceita na sociedade, porque quanto mais claro se é, né, menos possibilidades de sofrer racismo você corre na nossa sociedade. Assim como quanto mais escuro se é, maiores são as possibilidades de você ser vítima de racismo. Inclusive, ser vítima do racismo
é um termo que eu tenho evitado utilizar, né? Eu tenho me questionado muito sobre esse termo, porque se a gente considerar, como eu relatei há pouco tempo, o quanto o racismo na nossa sociedade, ele não só violenta sujeitos, como ele também os mata, nós passamos a ser sobreviventes do racismo. Então, se nós estamos aqui hoje, foi porque nós sobrevivemos ao racismo. Então, eu acho que essa questão do colorismo é uma coisa que a gente precisa se atentar, né, do quanto, nesse momento, quando passa-se a se discutir em outros lugares e de outras formas o racismo, e fazermos uma releitura daquilo que nos foi contado, da nossa própria história enquanto sociedade, a gente traz a possibilidade de alguns sujeitos perceberem que são negros. A psicanalista Neuza Santos, que também é uma grande autora, importantíssima aí para se pensar como o racismo ele afeta a subjetividade, ela fala que a gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? Porque ser negro é alguma coisa que foi construída a partir desse olhar de branquitude, a partir desse sistema de poder. Então, você adquire socialmente a sua negritude. E aí, nesse sentido, ela fala que alguns sujeitos acabam se tornando negros ao longo da vida. Diferente dos pretos retintos, que são sempre olhados a partir disso, que tem esse processo desde o seu nascimento, eles não têm a possibilidade de se distanciar disso. A gente tem sujeitos que passam grande parte da vida sem terem a consciência, sem terem a construção da sua própria negritude. O nome do livro é Tornar-se Negro, inclusive. E uma das coisas que ela fala é do quanto, quando um negro ascende socialmente, menos pares ele vê ao lado. Então, quanto mais você ascende, quanto mais poder aquisitivo e quanto mais dinheiro você adquire, né, quanto mais poder financeiro você adquire ao longo da vida, menos negros você vê ao lado. Eu acho que quando Neuza colocou essa questão, ela estava pontuando não só a questão de pele. Infelizmente, Neuza não é mais viva. Neuza foi suicidada há alguns anos, então a gente acaba não tendo aí algum acesso a um desenvolvimento da teoria dela. Mas eu considero que, quando ela fala sobre isso, ela fala também sobre essa impossibilidade de uma construção racial, né? Então, ela não está falando somente de tom de pele, mas ela está falando aí de uma negritude no sentido de onde que está pautada a cultura desse sujeito. Porque, inclusive, para você ascender socialmente, você precisa ir abrindo mão desses traços de negritude, sejam traços fenotípicos ou traços culturais, né? Então, você abre mão do seu cabelo crespo, você abre mão do seu nariz largo, você abre mão da sua pele mais escura, você vai abrindo mão. Você abre mão, inclusive, de religiosidades de matriz africana, né? Você vai se aproximando de uma cultura que está totalmente baseada nesse padrão europeu, nesse padrão, vamos dizer, branco-centrado, né? Que se tornou, como eu falei, um padrão universal para referenciar tudo que seja. E aí a gente tem a estética, a gente tem a moda, a gente tem a ciência, a gente tem diversas coisas que são construídas a partir desse olhar europeu, a partir desse padrão, né?
Acho que falei demais. Nada, tô achando que é de menos ainda, né? Mas dá para a gente ir fazendo essa construção junto. Eu queria retornar aqui, né, embora a gente tenha passado um pouco pela questão da abolição, mas Vitor colocou um parágrafozinho aqui bem interessante e uma questão, né? Aí eu vou retornar um pouquinho, porque na realidade está sempre presente na nossa fala a história da abolição e seus episódios contemporâneos lá, né? Sem acesso a... Inclusive, né? Exatamente. Sem acesso à terra, às políticas públicas, à água, à alimentação, à educação, muitas famílias vivem na pobreza e na miséria, né? Afirmação baseado em algo que sempre foi recente. É recente agora e está sendo recente. Você falou aí há 132 anos, né? Com a assinatura da abolição. E lá na minha fala anterior a essa tua sequência, eu tinha falado de alguns acontecimentos históricos que corroboram um pouquinho com a ideia do não planejamento e do não sentido, né, de entender a abolição como algo positivo, mas como algo que não tinha a mínima possibilidade de acontecer como aconteceu, e talvez por isso tenha sido um fato, né? Na realidade, no Brasil, a gente começa a observar o negro sendo liberado há 135 anos atrás. A gente teve 2 estados, curiosamente, que tiveram seus negros libertos antes da abolição ser assinada, né? O Amazonas e o Ceará. Eu não sei se todas as pessoas têm essa informação que não nos dão na nossa infância, na disciplina de história. E aí são questões bem similares, né? Mas que não foram os políticos que fizeram essa liberação, foram movimentos que, basicamente, de pessoas que trabalhavam como pescadores e aquelas pessoas que pilotam um tipo de embarcação que é bem típica do Amazonas, né, que tinham essa possibilidade de controlar, né, aqueles navios, aqueles negros que estavam chegando nos seus locais, né, na sua região, e começaram isso aí começou a ser embargado. Então, 3 anos antes da escravidão ter sido abolida, teoricamente, pela Lei Áurea, ela já estava acontecendo aqui no Brasil por outras iniciativas, né? Só para a gente colocar esse parênteses. E aí, Vitor, ele continua aqui, do ponto de vista racial, né? Ele traz até uma pergunta para ti, ó. Do ponto de vista racial, é comum que os agricultores familiares, talvez para mim até, tenham suas capacidades inventivas e de criação prejudicadas. Acho que a gente pode fazer um bate-bola entre a minha experiência de campo e a sua experiência psicanalítica, né? E aí ele dá até um olhar dele, principalmente pela falta de oportunidades ao negro para criar redes de pesquisa, de ensino e organizações. E esse gancho que ele deixa, ele traz para mim a possibilidade de daqui a pouquinho a gente conversar sobre o negro tendo acesso a esse universo da academia, né? Bom, dentro da minha experiência, que ela não é completamente vasta, né, nas minhas caminhadas junto à agroecologia, eu tenho observado as possibilidades desta ciência, especificamente, lutar pelo resgate de tradições. Então, reconhecer tanto o negro quanto o imigrante que chegou e se estabeleceu no território desse Estado federativo, quanto o índio, né? Todos aqueles que tiveram uma influência e têm essa influência até hoje nos modelos de agricultura que a gente vê dentro da nossa regionalidade, né? A agroecologia ela não é uma ciência única, ela, na realidade, a gente pode chamar de agroecologias, né? São práticas que têm características culturais, regionais, sociais, políticas, econômicas, de acordo com a sua localidade. Então, a gente tem influências ancestrais dentro dessas práticas, né? E a agroecologia, ela busca trazer esse resgate. Tanto que a gente teve aí uma última prosa falando sobre as punks,
que são plantas alimentícias não convencionais, né? Esse termo, essa sigla punks, hoje em dia também já está sendo conversada, criticada em rodas de conversa, objetos de análise. Por quê? Porque desconsidera um pouco essa ancestralidade. Quando a gente fala não convencional, plantas alimentícias não convencionais, seriam não convencionais para quem? Com que olhar? O olhar do colonizador, né? Então, povos indígenas, povos negros, povos quilombolas, né, que a gente tem muito acesso a comunidades, a práticas de agricultura, né, práticas culturais de sociedades quilombolas, de comunidades quilombolas, movimentos sociais quilombolas. Esses grupos, eles estão reivindicando essa possibilidade do nome, ao invés de ser plantas alimentícias não convencionais, dele mudar para neocoloniais. Então, são essas formas tão simples de adaptação ou de ressignificação, né, de certos modelos, que eu acho que tem dentro da nossa missão, né, da consciência, a gente tem essa possibilidade de ir agindo para um futuro, a gente ter algo mais justo, né, porque talvez a gente não chegue a um equilíbrio, né, mas por justiça a gente sempre pode lutar, por direito a gente sempre pode lutar, pela aplicação da cidadania a gente sempre pode correr para que aconteça, e pela educação, sobretudo, né? Sim. Porém, né, aí a gente já começa a entrar nessa alçada, né, que Vitor traz aqui, né? Será que os negros, essas famílias que estão lá no campo, elas têm acesso a essas políticas públicas, têm acesso à educação, têm acesso a incentivos, têm acesso a possibilidades criativas, né? Essas famílias que estão no campo, elas também foram marginalizadas, né? E aí elas tiveram que dar conta de um jeito criativo. Então eu acho que sim, né, as possibilidades criativas de quem sobrevive, elas são um pouquinho mais desenvolvidas do que aqueles que precisam simplesmente, né, deixar a vida levar. Então, a gente vai ao campo, a gente vai a certas comunidades, a gente observa certas lutas de movimentos e vê tanta capacidade, tanta potencialidade, mas também tanta coisa esbanjando e tanta falta também, né? Tanta escassez. Então, o excesso de disposição, o excesso de energia, o excesso de direitos em potencial, da luta por esses direitos, mas a negação de muitas coisas, né? Educação, a vigência de uma Constituição ativa, de um ECA, né? De um Estatuto da Criança e do Adolescente ativo, do direito dos idosos ativos, né? E nada específico, nada trabalhado especificamente para isso. E quando eu falo nada, é a minoria, né, das políticas públicas, né? O nada talvez não exista nesse caso. Talvez a minha fala tenha sido muito radical. Mas eu acho que se aproxima bastante de um nada. Né? Quando são feitas justamente nesse sentido que talvez a gente possa fazer até uma analogia com o racismo. Né? Eu tenho até um amigo negro, né? Então eu tenho até uma política pública lá no sertão de Campina Grande. Né? Então é sempre utilizado nesse sentido, para não se dizer que não tem nada. Então eu considero sim a população negra bem prejudicada no campo, né? Talvez mais prejudicada do que a população que está prejudicada, mas que não se enquadra nesse corpo negro, não está incorporada, né, como negro. E aí eu venho trazendo, né, no ritmo de Vitor, eu venho trazendo essa possibilidade de ver sua visão com relação às cotas, com relação às possibilidades de um negro estar inserido nesse ambiente acadêmico. Então, Leandro, a gente
teve aí, pegando mais uma vez a história, a gente teve proibições de negros dentro de escolas, né? Negros não poderiam frequentar escolas. E isso veio como uma bola de neve, né? Veio trazendo consequências até os dias de hoje. Acho que, infelizmente, aí posso dizer infelizmente, nos dias de hoje, as ações afirmativas se tornaram necessárias como um processo de retratação social, né? Porque se a gente considera que a educação é um fator transformador na vida, é um possibilitador de ascensão social, a partir do momento que lá atrás você tira essa possibilidade de uma parcela da população, todos os seus descendentes vão sofrendo as consequências disso, porque cada vez mais eles precisam trabalhar mais para se manterem vivos, para sobreviverem. E nesse processo de construção social dos discursos que eram feitos direta e indiretamente, os negros nunca foram bem vistos ou bem aceitos dentro das escolas. Assim como, durante muito tempo, a gente teve esse processo educacional não sendo suficiente para que muitos ascendessem socialmente, para que muitos conquistassem determinados lugares profissionais e acadêmicos. Nesse sentido, quando se tem início todo esse processo de retratação e se propõe as ações afirmativas como as cotas universitárias, a gente tem um grande ataque, né? Uma coisa que eu vi outro dia estava fazendo uma palestra para Estácio de Sá, Universidade aqui do Rio de Janeiro, e alguém, quando se falou de cotas, colocou: eu ainda sou muito mais ensinar a pescar do que dar o peixe. E aí eu fico refletindo o quanto essas cotas só são questionadas, só passaram a ser questionadas quando elas passaram a ser oferecidas para os negros. Porque na história da sociedade brasileira a gente sempre teve cotas. A gente começou a ter cotas quando o governo português começou a dar incentivos financeiros para que sujeitos viessem para cá colonizar a terra. A gente tem cotas até hoje quando a gente tem escolas que são destinadas somente a filhos de militares. A gente tem cotas quando filhos de militares têm direito a pensões. Então, a gente tem cotas em toda a nossa história social. Nem sempre num processo de retratação social, como são as cotas universitárias. Mas, em paralelo a isso, a gente tem uma outra questão, que é o quanto pesquisas apontam para que, aí fazendo um outro atravessamento dentro dessas queixas, né? Dizem que houve-se muitos determinados filhos de elitistas, né? Uma parcela branca da população dizer que cotistas roubam as vagas, né? Que aquelas vagas eles entram nas universidades com notas menores, que isso não é válido. Só que pesquisas apontam que se a gente pegar as notas dos alunos cotistas, a gente tem notas iguais ou maiores do que alunos que entraram não pela cota. Então, esses alunos cotistas, se não fossem as cotas, provavelmente eles entrariam nas universidades da mesma forma. E por que eles não entravam antes, já que essa capacidade existe? Porque antes
A universidade pública, principalmente, era um lugar que não era dito como acessível para essa parcela da população. E se você cresce ouvindo que você não pode alguma coisa, é preciso um esforço e um trabalho muito grande para que você faça com que esse sujeito acredite que ele pode aquilo que lhe foi negado, né? Posso dar um exemplo. Se você cresce ouvindo que seu cabelo é feio ou que você é feio, não importa qual seja o padrão de beleza no qual essa afirmação esteja baseada, você vai crescer acreditando que você é feio. Então, se você cresce acreditando que por você ser negro, periférico e pobre, você não consegue um lugar dentro da universidade, você não vai nem se dedicar ao estudo. Você não vai nem se esforçar. Desculpa, acho que usei um termo equivocado, mas você não vai nem você não vai nem se trabalhar ou se movimentar a fim de chegar àquele lugar. Você vai buscar outras alternativas para ser alguém, para se construir sua vida profissional e acadêmica. Para além disso, a gente precisa lembrar o quanto os vestibulares são difíceis e o quanto os melhores pré-vestibulares são caríssimos. O quanto a educação pública é defasada no nosso país, né? Então, as coisas só começam a se transformar quando a gente começa a ter, além das cotas, outras ações, como, por exemplo, pré-vestibulares comunitários, que oferecem educação de qualidade a esses sujeitos que estão ali, que não têm acesso a uma educação pública de qualidade, que é a obrigação dos governos. E aí, quando eu chego... Consegui responder? E aí, quando eu chego nesse sentido do governo, eu começo a pensar num termo trazido pelo camaronês Achille Mbembe, que é a necropolítica, né? No quanto ao poder, ao Estado, cabe esse poder de escolher quem pode morrer e quem deve viver na nossa sociedade. E aí eu não estou considerando viver e morrer somente viver e morrer físico. Eu estou fazendo aí também uma metáfora com as formas de morte que a gente tem, ou de semi-vida que a gente tem, quando algumas possibilidades de existência nos são negadas enquanto sujeitos negros, para manter a existência e a manutenção desse sistema de poder que eu chamo de branquitude. Então, para determinados sujeitos brancos serem alguma coisa, é preciso que outros sujeitos não sejam. E aí, nesse ponto, a gente tem o Estado como esse detentor desse poder, onde ele vai investir na saúde pública, na educação pública, onde ele vai investir na segurança pública. Então, você começa a tirar de uma parcela periférica, que é, em sua grande maioria, negra, uma possibilidade de uma existência sadia, né? Sadia, seja na aquisição de um conhecimento, na possibilidade de uma ascensão social, na possibilidade de um olhar, de uma atenção à sua saúde física e mental, porque você acaba não tendo esses serviços de qualidade. E, inclusive, nesse sentido de que forma a segurança pública ela é construída no nosso país. Não só nesse olhar para cidadãos negros, vistos sempre como suspeitos, assim como de cuidado, de manter de fato a segurança desses sujeitos. Acho que Shirley quer fazer uma fala. Obrigado. Isso, obrigado, mano. Oxê, ainda dá tempo de seguir o raciocínio?
Dá sim. Bacana. Obrigado, Chico. Eu vou chamar de Júnior também, porque se é irmão do meu irmão, é meu irmão também, né? Então, e eu tenho um irmão Júnior, tá? Então, pronto. Tá tudo em casa. Pronto. Porque quando o Júnior falou, né, da história do... Como algumas pessoas se colocam como, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, né? Enfim. Aí eu me lembrei muito, eu não sei, eu não peguei a prosa do início, mas eu não sei se alguém comentou alguma coisa sobre esse livro, mas eu lembrei muito desse livro da Djamila, que foi um livrinho que eu li recentemente e, assim, me chamou muita atenção. Ele é um tapa na cara, né? É um tapa mesmo, assim, quando ela deixa muito claro que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? E aí tem um trechinho aqui, 2 trechinhos, na verdade, que eu gostaria de ler rapidinho, são curtos, mas para... Fala, né, qual é a página, professora? Primeiro na página 23, porque foi um trecho que me impactou muito, né, da fala dela, porque a gente vê a Djamila, aquele mulherão, assim, extremamente forte, uma pessoa que deixa a sua marca onde chega, né, da sua fala o tempo inteiro. Então, uma mulher forte, é isso que dá a impressão pra gente. E aí, quando ela coloca o que ela passou na infância, né, aí ela diz assim: desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início da vida escolar foi para mim o divisor de águas. Por volta de 6 anos, entendi que ser negra era um problema para a sociedade. E aí ela vai falando, né, de como ela era tratada nos ambientes públicos, né, ou seja, quando ela entra na escola, como é que ela era tratada, e que era o contrário do tratamento em casa. Em casa ela era igual a todo mundo, né, na escola ela era a negrinha do cabelo duro, a neguinha feia, né, e aí ela dizia, né, que eram vários xingamentos que ela começa a escutar quando ela começa a frequentar a escola. E ela diz, né, ser a diferente, o que quer dizer não branca, passou a ser apontado como um defeito. Comecei a ter questões de autoestima, fiquei mais introspectiva e cabisbaixa, fui forçada a entender o que era o racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como disse a pesquisadora Joyce Berger, não me descobri negra, fui acusada de sê-la. Gente, eu achei isso forte, assim, de um impacto tão grande. E a gente, eu, branca, né, eu jamais vou entender o que é que uma pessoa negra passa numa situação como essa, porque a gente está no modelo normal, né, a gente está, eu me enquadro no modelo normal, por mulher nem tanto, né, mas se fosse um homem branco era mais normal ainda, né, no modelo mais normal ainda, mas por ser branca. E aí, mais na frente, né, na página 37, que aí ela traz essa discussão, que foi exatamente o que o Júnior trouxe, né, de você perceba o racismo que está internalizado em você. Aí é outro tapa para a gente, né, e aí para a gente mesmo, aí eu falando de mim, né, para mim branca, né, como vimos, a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas ninguém se assume como racista. Pelo contrário, né? O primeiro impulso de muita gente é recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista. Claro que não, né? Afinal, eu tenho amigos negros. Como eu seria racista? Eu empreguei uma pessoa negra, né? Eu nunca xinguei uma pessoa negra, eu não sou racista, né? A partir do momento em que se compreende o racismo como um sistema que estrutura a sociedade, essas respostas se mostram vazias. É impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. E aí ela mais na frente ela ainda traz uma discussão sobre a questão do feminismo. E eu vi um documentário muito interessante, que é o Feministas, e que traz essa discussão também sobre a luta do feminismo pelas mulheres negras, né, porque quando o movimento feminista ele surge com um impacto muito grande na sociedade, mas surge muito pelo ponto de vista das mulheres brancas, né,
São as mulheres brancas que estão lá lutando, né, pelos direitos, mas muitas vezes essas mulheres brancas que estão lá lutando pelos direitos têm as mulheres negras lá na casa, cuidando dos seus filhos, para que elas possam estar nas ruas lutando por seus direitos. Então, essa discussão é muito forte também. E aí ela traz, né, ela traz uma discussão da Amelinha Telles, né, que é uma feminista brasileira, autora do livro Breve História do Feminismo no Brasil, e que diz assim: ser feminista é assumir uma postura incômoda. Isso é o que a Amelinha diz, né? E aí a Djamila complementa. Eu diria que ser antirracista também. Muitas vezes, né, significa a gente ser taxado de chato, né, daquela pessoa que não vira o disco, lá vem você com esse discurso de novo, né, enfim. Mas para a gente entender que enquanto a gente não consegue mudar, que eu acho que alguém já tinha comentado aí, eu não lembro quem foi, acho que foi Vitor, uma série de situações, né, que estão impostas para a gente na nossa sociedade, a gente não consegue mudar esse discurso, né? Então, a gente, por mais que a gente se coloque, né, como pessoas não racistas, mas enquanto a gente não se colocar na postura de ser antirracista, a gente não vai mudar muita coisa. E isso é muito, muito importante. E esse livro da Djamila, ele para mim, assim, modelo tapa na cara mesmo, da gente, porque quando eu li, eu parei para pensar, putz, quantas expressões eu uso, e não sou eu, né? Muita gente na nossa sociedade usa e não para pensar que são expressões racistas, né? Quantas coisas a gente foi se acostumando a repetir, a achar até interessante, e a gente não se acostumar que aquilo dali tem uma conotação muito forte, né, e que impacta muito a vida das pessoas que são negras. Então, é isso. E depois, se eu não cair de novo, eu queria ler um poema, mas aí eu deixo lá para o finalzinho. Ok. Queria aproveitar o gancho da Shirley para indicar um livro sobre esse processo de embranquecimento no qual somos educados, que é o Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que tem um pouco a ver com isso que eu vinha falando, né? E isso que a Shirley traz é muito interessante, porque reflete essa naturalização do racismo a ponto de não nos percebermos racistas, assim como esse significante negro que nos é atribuído, né? Porque alguns defensores, algumas das pessoas que tentam negar o racismo dizem que fomos os negros que construímos o racismo. Mas esse ser negro é um significante que foi construído pela branquitude, ao olhar para os africanos e ao criar aí uma diferenciação entre os europeus e os negros. Então tem aí alguma coisa que nos é atribuída e que não é, de alguma forma, naturalizada. Se a gente pensar, não é natural, aliás, ela acaba sendo naturalizada. Se nós pensarmos no quanto cultura e sociedade são processos que não são naturais, são construções, né? São construções sociais. A gente está aí o tempo inteiro passando por construções. Então, será que antes a gente poderia falar sobre um ser negro, outro ser branco, né? Eu acredito que antes do período pré-colonial não tinha essa diferenciação. É uma diferenciação que acaba sendo construída a partir desse colonialismo, né, que foi construído. Enfim, são sempre muitas questões e se deixar a gente fica o dia inteiro falando e debatendo. Eu queria te fazer uma pergunta / provocação. Fique à vontade. É possível um negro ser racista? Sempre. É como o Shirley colocou, né? Como é que você não vai ser racista sendo educado num país racista, né?
A gente teria aí diversos exemplos, mas vou pegar um bem básico. Quando você olha para alguém e diz que aquela pessoa é feia porque ela tem o nariz largo, é simplesmente um dos traços do racismo, onde você atribui beleza a um padrão estético único que é construído a partir desse padrão universal europeu branco, né? E aí a gente vai tendo diversas outras ao longo da nossa vida. Mas o que acontece? Assim como outros processos que a gente pode pegar que ocorrem socialmente, o oprimido, ele quer sempre ocupar o lugar do opressor, ele não quer ser oprimido. Então, uma das formas de tentar não sofrer com determinadas opressões é justamente as reproduzindo em quem ele considera que está mais vulnerável que ele. A gente começa aí com os próprios capitães do mato, na época da escravidão, né? Os capitães do mato não eram brancos, né? Ou eram outros negros, ou eram miscigenados. A gente tem aí esse processo de um negro reproduzindo o racismo desde lá de trás, e que aí foi se atualizando até os dias de hoje. Então, nós negros também precisamos estar atentos o tempo inteiro para percebermos e não corrermos o risco de também reproduzirmos o racismo no nosso cotidiano. É bem possível, sim, e infelizmente é bem real. A gente ainda tem uma longa caminhada aí nesse processo de desconstrução do racismo, de tentativa de uma construção mais democrática. E aí me veio agora a questão de uma outra alegação que é feita a partir da branquitude, de que negros e outras populações vulnerabilizadas, quando tentam ter acesso a alguns direitos ou apresentam denúncias, estão querendo buscar privilégios. Durante muito tempo eu rebati essa afirmação, né? Eu neguei. Mas hoje eu me questiono se a gente não deve se apropriar dela e dizer que sim, estamos querendo privilégios, estamos querendo esses privilégios de direitos que vocês têm e que nós, enquanto sujeitos negros, não temos. E é disso que a branquitude não quer abrir mão, de continuar sendo detentora desses privilégios. Quando eles nos acusam de querer privilégios, eles, antes de mais nada, como diz Freud, quando ele fala que quando Pedro fala de Paulo, quando Paulo fala de Pedro, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, quando a gente ouve alguém falando que o movimento negro quer privilégios, ele está dizendo o quanto ele sente os privilégios deles ameaçados. O que a gente quer é somente uma sociedade mais igualitária, com mais equidade, com mais acesso aos direitos por todos e todas, né? Não somente por essa pequena parcela da população que se entende como única e exclusivamente possível de deter esses direitos. Então, me senti provocado a falar um pouquinho, né? Quando a gente vai olhar o conceito de privilégio, a gente entra na alçada da vantagem. Talvez o que nós queremos não seja essa vantagem sobre outras pessoas. Talvez o que nós queremos é a equivalência ou o resgate do que nos foi tomado. Sim, é acesso a esses direitos que eles têm. Acabam sendo vantagens, Leandro, quando são únicos e exclusivamente deles, né? A gente tem aí como exemplo a nossa política atual, nepotista, branca, elitista, onde ser um representante político é direito de todos.
mas quando nem todos passam a ter acesso a isso, isso sim passa a ser uma vantagem, passa a ser privilégio. Então, quando eu digo que sim, queremos privilégios e queremos privilégios também, não é que queiramos vantagens. Queremos estar aí em pé de igualdade, porque, antes de mais nada, somos todos seres humanos, né? Independente de cor de pele. E é isso que nos roubam há muito tempo. É a nossa humanidade. Querem nos objetificar, nos excluir, nos marginalizar, como a gente já vinha falando. Na realidade, queremos o direito de ser cidadãos, né? Sim. Queremos o direito de ter acesso a essa cidadania. Né? Ou seja, né? Quando a gente fala de cidadania, a gente fala de deveres, do cumprimento de deveres, né? E na ascensão, né? Na chegada a esses direitos. Né? Os deveres, se nós não cumprirmos, nós vamos ser cobrados. Inclusive, a gente é cobrado por algo que nem existe, né? Por uma história que não foi escrita por nós, inclusive. Né? Uma história por nós. Exatamente. Uma reivindicação nossa atual também, que a gente possa fazer as nossas próprias narrativas e que elas não sejam contadas somente por esse colonizador. É muito interessante ver que a coisa acontece e não foi sobre a nossa tutela, sobre o nosso controle. Né? E quando eu falo nós, eu falo negros. Né? Não foi sobre a tutela, o controle e o planejamento dos negros. Né? Foi realmente dentro de uma possibilidade de branquitude e de ascensão de uns e queda de outros. Né? Protagonismo de uns e lateralização, marginalização de outros. Aí sim a gente pode falar realmente em vantagens. Sim, né? Sim. E a gente sabe exatamente, só direcionando o nosso olhar, quem são uns e quem são outros na nossa sociedade. Né? É muito interessante, quando você fala na necropolítica, também fala um pouco sobre a meritocracia. Né? Quem tem essa ilusão que o capitalismo traz para a gente, de que os melhores, os mais fortes, quem chega na frente, né? E essa possibilidade não é igualitária, essa possibilidade não é equilibrada, ela não é equânime, não está disponível a todos. Né? O acesso a ser melhor, ele está facilitado para alguns, e ele está dificultado perto do impossível para outros. Né? Até porque essa régua de ser melhor, ela tem medidas diferentes para sujeitos negros e sujeitos brancos. Né? Sim. Para serem melhor, brancos precisam muito menos do que negros para serem vistos como melhores. Né? E outros pontos de referência. Né? Quando a gente fala em melhor ou pior, a gente pode imaginar, por exemplo, duas situações que são muito fáceis da gente imaginar como precisamos de pontos de referência. Não dá para ser tão generalista assim para a gente trazer esse termo. Né? Quando o negro está inserido dentro de um contexto social de brancos, né, ser melhor, existe um contexto. Quando o negro está inserido no contexto social, né, no pano de fundo entre negros, existe um outro contexto. Né? São outras necessidades, são outras situações, dá para a gente fazer listagens diferentes. Né? Existem pesos diferentes nessa existência e nessa inserção. Né? Porém, né, a gente está falando aqui de maneira acadêmica, metodológica, pedagógica, porém, a gente, na vida real, está tudo misturado. Né? Então, não existe o contexto do negro viver só com negros, não existe independente dos brancos, não existe o contexto do negro estar sozinho com os brancos, independente de toda a outra sociedade, todo o resto da sociedade negra. Né? Então, a gente tem lá que você citou, lá na frente da nossa prosa, né? essa parcela da sociedade misturada, que foi herança aí, foi o eco de algo que foi estimulado, né, diferente. Eu faço algumas associações
com algumas outras doenças sociais que existiram, por exemplo, como o nazismo, né? O nazismo ele estimulava já a eugenia, né? Aquela concentração que trouxe algumas consequências, né? Aquela concentração genética para garantir a pureza de uma raça, traços, né? Quando a gente fala lá atrás da relação nazista-judeu, a gente também tem uma base estrutural, morfológica, que traz traços de identificação, né? Por muitas vezes os judeus eles foram chacotizados em charges, em desenhos que a gente poderia hoje fazer o link com as caricaturas, né, que exacerbavam alguns traços morfológicos, né, que você citou aí, fenotípicos, né, nariz e tal. Só que a questão dos orgulhos nos separaram historicamente dentro das nossas lutas, os judeus com as lutas deles, os negros com as nossas lutas, né? Então, cada um desse perfil, né, cada um desse sofrimento, talvez, tenha um olhar diferenciado para dar sentido à sua luta, né? Cada um sofre de um jeito e cada um luta de acordo com esse sofrimento, trazendo mais um pouco para o campo da psicologia. Como tua proposta, né, de abordagem é a psicanálise, acho que você podia trazer um pouquinho dessa visão de base, por exemplo, do que significa para um corpo negro o sofrer, né? Essa marca que a sociedade traz para a gente sem nenhuma pena, sem nenhuma vergonha, né? Porém, com possibilidades de adequações antirracistas, né? Com a possibilidade de visualizações de melhorias sociais, né? De compensações históricas. A gente pode observar por várias diretrizes. Como é esse seu olhar psicanalítico com relação a essas feridas, a isso que dói num negro? Eu acho que quando a gente fala de corpos negros, a gente já está dando algum tipo de apontamento, né? Porque a gente já desconsidera aí uma possibilidade de subjetividade, né? A gente passa a não ver esse sujeito como um todo. Você falou do nazismo. Freud tem grandes contribuições apesar de não serem diretas, para pensarmos esses processos de violências à subjetividade, porque ele mesmo sofreu com o nazismo, né? Freud era judeu. Então, ele tem alguns textos sociológicos que trabalham essa questão. E, como eu disse, a gente entende o sujeito como construído a partir dessa linguagem, né? O quanto nós somos construídos, o próprio inconsciente, ele é construído como a linguagem. Então, essa linguagem vai estar sempre ali atravessando essa subjetividade. Então, se a gente tem, desde muito pequeno, desde quando a gente começa a se entender como sujeito, né? Crianças e adolescentes para a psicanálise são vistos como sujeitos em formação. Então, se a gente tem essa ideia de sujeitos em formação, a gente tem ali sujeitos que são uma esponjinha, que são massinhas de modelar. Inicialmente começam a serem modeladas pelos pais, depois vão para a escola e ganham mais uma formazinha, vão ampliando suas redes de sociabilidade, vão sendo mais modelados. Se a gente tem uma sociedade que, desde o primeiro momento, quer modelar esse sujeito a partir de estigmas construídos socialmente, se essa sociedade olha para esse sujeito e diz que por causa da pele dele, ele é um sujeito violento, ele é um sujeito perigoso, ele é um sujeito que tem tendências maiores a drogas, que está
presente em toda a história da civilização, que está presente nos dias de hoje. Só te atravessando tua fala aí com a fala de Vitor, né? Vide as operações policiais no Rio. Sim, sim. Ontem eu fiz uma roda de conversa com a coordenação de um coletivo de dançarinos negros e eu ouvi mais uma vez uma narrativa que eu tenho ouvido constantemente depois que eu me permitir falar sobre racismo, que é de alguém, de um sujeito periférico, negro, pobre, que ele viu um amigo ser assassinado ao lado dele, sem fazer nada numa operação policial. Então a gente tem constantemente aí diversos estigmas que são direcionados aos sujeitos negros, que constroem essa subjetividade, que atravessam essa subjetividade, quando muitas das vezes você precisa apagar traços seus. A gente já falou de apagar traços fenotípicos, mas apagar aí traços de personalidade para uma satisfação e para um gozo de um outro que diz quem você é. Neuza Santos, mais uma vez trazendo ela diz que o negro ele tem o chamado ideal de eu, aquilo que um sujeito quer ser, é um ideal de eu branco, onde ele precisa abrir mão de si para ser alguma coisa. E aí, eu acho que quando a gente fala de psiquismo, de subjetividade, de inconsciente, fica uma coisa muito não palpável e talvez de difícil entendimento para quem não se aproxima desse debate. Mas e aí, vamos falar de alguma coisa mais palpável. Imagina viver numa sociedade onde o padrão é não ter braço. E aí você nasce com 2 braços e alguém diz que se você tem 2 braços, vamos pegar esse significante de periculosidade, se você nasce com 2 braços, então você é ladrão. Para você não ser visto como ladrão, você precisa cortar seus 2 braços. Sem você nunca ter dado motivo algum para essa afirmação. Nesse processo de construção de subjetividade é alguma coisa muito similar, né? Alguém diz alguma coisa para você e você precisa ir se mutilando para ser aceito socialmente, para ter determinadas entradas, para ter determinados acessos, né? Então você não pode, muitas das vezes, dizer que você profetiza uma religião de matriz africana, porque essas religiões são endemonizadas desde sempre e com o avanço das religiões neopentecostais mais ainda. Você não pode ter seu cabelo naturalmente crescendo, porque cabelo crespo, cabelo para o alto é sempre visto como ruim. Você não pode ter nariz largo, então você vai sempre tentando se mutilar para ser aceito, e isso causa grandes feridas narcísicas. E aí, como é que a gente consegue trabalhar isso? Eu acho que é a partir desse debate que tem sido feito, né, de instrumentalizar sujeitos para entenderem que suas dores não são questões pessoais, são questões que advêm de um processo de violência social, que é de uma estrutura que está presente na nossa sociedade até os dias de hoje, apesar de negada, apesar de silenciada, porque você permite que esses sujeitos signifiquem aquilo pelo qual eles passam. Você permite que esses sujeitos falem sobre aquilo que eles falam, que muitas das vezes eles não têm condições de falar, né? E para a psicanálise, o falar e o significar suas dores é uma ferramenta de cura, de tratamento, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tem diversas questões que a gente pode pensar nesse caminho, mas não só essa possibilidade de um acolhimento na sua saúde mental, nas suas angústias, como também alguma coisa que tem sido muito
colocada pelos movimentos negros, que é o chamado aquilombamento, né? Que é você estar com sujeitos iguais a você e falar de quais são esses processos que a sociedade acaba te causando, né? De como são construídas essas feridas narcísicas, como coloca Neuza Santos. Até mesmo por uma possibilidade de uma construção de um outro eu que não seja o ideal de eu branco. Bacana demais, Júnior. Obrigadão. E aí, alguém querendo trazer alguma questão? Acho que seria interessante aproveitar a presença de Júnior entre nós, né? Algo raro. Júnior é super ocupado e nós estamos também dentro das nossas ocupações, né? Sempre focado para um lado, como a gente convergiu para que hoje, acho interessante que alguém pudesse participar com a gente mais um pouquinho. Xi, quer trazer algum ponto? Eu percebi aí que a gente teve uma debandagem de uma galera, né? Não sei se é a questão do quanto estamos nos alongando com o tempo também acaba massificando um pouco a questão. Mas creio o que sim, interessante também. é que está sendo gravado e que outras pessoas possam ter acesso a isso em outros Isso. E assim, também tem o fato de que eu acho que o número de dias, né, da divulgação, a gente tem feito essas divulgações com um pouquinho mais de tempo, talvez também pode ter sido um fator, né? Essa transição de horário também é complexa, e a gente tem... Não, mas é importante que estamos falando e que estamos multiplicando, né? Com certeza. Mas que a gente não tem a possibilidade de construir alguma coisa em todo mundo, eu acho que algumas implicações acabam afetando as pessoas de diferentes formas, e isso acaba sendo muito válido. Com certeza, e foram reflexões, assim, talvez essa prosa tenha sido a minha chance de bater um papo contigo sobre essas reflexões, um papo que a gente nunca conversou, por exemplo, nas nossas oportunidades de conversa por telefone e pelo WhatsApp, né? Eu estou considerando aqui que é algo bem íntimo, bem nosso, interessante. O tempo todo eu estou nesse clima, né, de que o ambiente é realmente familiar. Né? Vou ler aqui Luciano Majolo, que é o Atman Niveda, né? Ele é um cara super bacana, tá lá em Porto Alegre, na realidade. Legal. Colocou aqui, muito obrigado pelas reflexões. Sônia Borret colocou, eu estou aqui, embora esteja aparecendo que eu saia. Estou adorando. Ah, bacana. Bom, muitas vezes essa... aqui também. Obrigado, Luciano. Que bom que você gostou. Bacana demais. Eu também agradeço muito as pessoas que resolveram estar com a gente. E nem, assim, não é o fato de participar ativamente com perguntas, né? Mas o fato de estar aqui atento e nessa intenção de conjugar esse momento, esse assunto, já é essa participação realmente que a gente tá objetivando. Então, agradeço bastante. Maria Clara escreveu aqui, adorei ver essa conversa de vocês. Achei mais incrível ainda quando fiquei sabendo que vocês são irmãos. Ah, que bacana, Maria. Maria Clara também é uma pessoa incrível, né? Todos vocês participando desse momento faz a gente ficar um pouquinho mais forte nessa luta, né, Júnior? Sim, sem dúvida. E essa temática é uma temática assim, essencialmente necessária para qualquer ambiente, para ser abordado a qualquer hora, né? E, inclusive, que seja propagado, né? A gente precisa sempre conversar, Sônia. Em todas as oportunidades, né? Esse tema realmente ele é necessário e como o Chileide trouxe aí a capinha do livro de Djamila Ribeiro, por mais que a gente tenha
ouvido o Júnior falar aqui sobre as questões de racismo, de racialidade, né? A gente precisa realmente solidificar o pensamento de ser antirracistas. Essa é a nossa real necessidade, essa é uma necessidade de compensação histórica, essa é uma necessidade de justiça, e essa é uma necessidade quando a gente fala de sustentabilidade, talvez essa seja uma das maiores necessidades de sustentabilidade da nossa nação, né? Essa compreensão de que ser antinazista é preciso. Luciano está falando que Shirley perdeu a conexão, mas pediu para avisar que mandou o poema para o teu zap. Tá. Massa. Quer falar mais um pouquinho? Aí, quero. Eu dei uma dica do livro do Frantz Fanon, Shirley deu a dica aí da Djamila, mas para quem quiser ler uma coisa menos formal, menos acadêmica, queria trazer, não sei se você conhece, acho que a gente já falou sobre ele, que é um defeito de cor, que é digamos, romance, que de romance não tem nada, né? É uma leitura bem pesada que relata maior parte da vida de Luísa Marim, que nasceu Carindé e se tornou Luísa Marim ao ser escravizada e trazida para o Brasil. Então, relata a vida dela dos 5 na África até seus 90 e poucos anos aqui no Brasil, e de como foi esse processo de escravização. Posteriormente, nós acabamos descobrindo que Luísa Marim é mãe de Luiz Gama, um dos maiores e primeiros advogados que nós tivemos no Brasil, importantíssimo na história do direito, que durante muito tempo, inclusive, é um dos heróis que foram embranquecidos, né? Durante muito tempo, ninguém soube que Luiz Gama era um negro, porque ele era sempre retratado, assim como Machado de Assis, como uma pessoa branca, né? Enfim, é outra leitura aí que eu super indico para quem quiser ter um outro olhar sobre a escravidão, que não somente esse olhar, essa narrativa que nos foi apresentada pelos colonizadores. Bacana demais. Obrigadão, mano. E aí, posso fazer essa leitura do poema que Shirley sugeriu? Então, na realidade, né, é muito incrível, né, o quanto a gente se identifica com as pessoas e o quanto esse cotidiano vai fazendo as pessoas dessas afinidades se parecerem, né, a cada vez, ou se perceberem cada vez mais parecidos. Minha relação com Shirley, só para deixar registrado aqui, Shirley foi a pessoa que fez o sorteio do tema do dia do concurso que eu fui fazer a prova para ser professor na Universidade Estadual da Paraíba. Então, ela é esse talismã que eu guardo com um carinho enorme, e a gente sempre se identificou como irmãos. Ela me chama de meu irmão e eu chamo ela de minha irmã. Então, eu estou a quase 3.000 quilômetros de casa, né? E nessa distância física, a gente também é capaz de ter uma família emprestada, né? Mas essa família que mora no nosso coração, não biológica, mas que realmente é a consideração do nosso coração. Então, gostaria de deixar registrado aí meus sentimentos de família com Shirley. E aí a gente pensa tão parecido que eu também trouxe um poema, mas vou ler o dela em primeiro lugar por respeito. Então ela pediu para eu ler esse determinado poema, que é da autoria de Maya Angelou, que é uma das maiores autoras e ativistas no movimento negro que a gente tem mundialmente falando. Bacana. E assim, ela estava deitada, cana de açúcar doce, deserto nos seus cabelos, ouro nos seus pés, montanha nos seus seios, 2 Nilos nas suas lágrimas. E assim ela se deitou, negra, através dos anos, sobre os mares brancos de geada branca e fria.
bandidos grosseiros, com petulância fria. Tomaram suas filhas jovens, venderam os seus filhos fortes. Povoaram-na de igrejas a Jesus, sangraram-na com suas armas, e ela assim deitou. Ela agora ela se ergue. Lembre suas dores, lembre suas perdas, os gritos fortes e vãos. Lembre suas riquezas, sua história sacrificada. Agora ela caminha, ainda que estivesse deitada. É de dar uma engasgada, né? E aí trago uma outra possibilidade literária que diz assim: eu ocupo o meu lugar, não por causa da princesa Isabel. Eu ocupo o meu lugar porque uso como armas a caneta e o papel. Eu ocupo o meu lugar porque fui educado com esta finalidade. Eu ocupo o meu lugar honrando minha mãe e seu amor sem maldade. Eu ocupo o meu lugar por tantos que foram oprimidos. Eu ocupo o meu lugar porque não sonho em ser opressor, meus amigos. Eu ocupo o meu lugar honrando os que já tentaram. Eu ocupo o meu lugar porque muitos não conseguiram, os mataram. Eu ocupo o meu lugar porque tenho que dar exemplo. Eu ocupo o meu lugar e não desperdiço o meu tempo. Eu ocupo o meu lugar sem ter consciência pesada. Eu ocupo o meu lugar porque tudo acontece na hora exata. Eu ocupo o meu lugar porque sou cidadão e tenho direitos a desfrutar. Eu ocupo o meu lugar porque também cumpro o dever sem ter que alguém vir me cobrar. Eu ocupo o meu lugar sem precisar de alguém para me apadrinhar. Eu ocupo o meu lugar e ninguém vem me tomar. Eu ocupo o meu lugar porque é direito adquirido. Eu ocupo o meu lugar mesmo não tendo sido escolhido. Eu ocupo o meu lugar porque reconheço minha ancestralidade. Eu ocupo o meu lugar porque é herança de reis de verdade. Eu ocupo o meu lugar porque sou Hare Krishna e filho de Yansan. Eu ocupo o meu lugar hoje, ontem e com certeza amanhã. Eu ocupo o meu lugar porque cismei de ser referência. Eu ocupo o meu lugar com humildade e decência. Eu ocupo o meu lugar porque sou preto, pobre, fudido. Eu ocupo o meu lugar porque não é porque eu sou preto que tenho que ser bandido. Eu ocupo o meu lugar entendendo que essa é a minha missão. Eu ocupo o meu lugar porque eu acredito na educação. Eu ocupo o meu lugar, me escute. Eu ocupo o meu lugar, sempre lute. É isso, se chama ocupação. Leandro Oliveira de Andrade, o autor? Exato, ele, o conhecido desconhecido. Muito bom, parabéns, Leandro, excelente. Não sabia que você escrevia. Pois é, né? A gente se descobre dentro de possibilidades. E eu resolvi, né? Claro que você tem visto aí, eu resolvi partir para essas iniciativas, né? Da criatividade, do que a criatividade tem a nos proporcionar. Mas essa troca também estimula muito, desde que você aceitou o convite, eu venho fervilhando mais, né, nas ideias. Como eu te falei, né, você é um incentivador de muitas ideias que estão crescendo na minha cabeça, e uma delas, inclusive, né, também tem a semente plantada por você, foi gerir uma disciplina, gerar e agora estar gerindo uma disciplina chamada Agroecologia e Diversidades, que não constava no currículo do curso, embora seja de extrema necessidade. Sim. Inclusive, temos que falar sobre isso em outro momento também, né? Com certeza. Ainda temos essa pendência. Sim.
creio que seja, então, essa, assim, despedida nossa, né? Essas leituras. Então, aproveito demais para te dizer que, com certeza, o meu aprendizado, ele foi altamente incrementado pela sua fala, né? Já escutei outros momentos de sua fala e sempre tenho essa chance de aprender. Paulo Freire trouxe para a gente, né, algumas possibilidades pedagógicas de entendimento diferente da educação bancária que nós dois recebemos, com certeza, né? E aí eu vejo que o aprender e o apreender, né, são realmente diferentes. E aí, contigo, eu falo que eu tenho apreendido tantas coisas que eu nunca imaginei que pudessem acontecer pela nossa formação subjetiva da construção de que aquele que é mais velho é o que tem tempo para ensinar. Mas já chegamos no momento em que essa diferença ela já é o de menos, né? Com já certeza. Nem sei mais quem é mais velho atualmente. Enfim, mas fico muito honrado não só pelo convite, como também por ouvir isso e saber que essa luta, né, porque é um caminho difícil, né, é você ser questionado a todo momento no seu discurso, na sua legitimidade, nas suas denúncias, mas que isso atinge algum lugar e que surte algum efeito, a começar por aqueles que são mais próximos da gente, que são os quais a gente acaba iniciando o nosso processo de afeto, né? Fico muito feliz de saber disso. Obrigado. Então, mais uma vez, Júnior, mais uma vez a todos que estiveram presentes aí com a gente nessa prosa, muito obrigado por disponibilizarem, né, os tempos de... Duas horinhas aí. Poxa, bacana demais, né? Inclusive, tenho que admitir que estou gazeando aula, né, para estar aqui. Sem querer dar exemplo nisso, né? Faz parte. Mas estou aqui ocupando este meu lugar. Muito obrigado de coração. Espero ter muitas possibilidades de aprendizado contigo aí. Aprendo muito com você também. Tamo aí. Literalmente estamos juntos, né? Até breve. Até breve e boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau, mano.